Boa noite a todos. Meu nome é Henrique, eu sou advogado aqui da FIENG. Hoje eu vim aqui para falar para vocês na FIENG Live, né, num novo horário. Esse horário, eu acredito que todos estão um pouco cansados aí de trabalho, do dia a dia, enfim, aqui 18 horas. Estamos cansados, mas ao mesmo tempo é o horário que nós temos agora para poder assistir, né? Então, justamente por isso, eu quero tratar de um tema aqui hoje, mas eu vou tentar ser o mais leve possível ao tratar desse tema, porque primeiro que eu imagino, né, e espero que o nosso público aqui hoje não seja um público formado só por advogados. Eu acho que é um tema que está presente na vida de todo mundo, não somente dos advogados, não somente dos empreendedores, mas eu acho que toda a sociedade tem passado por problemas relativos à tal da insegurança jurídica. Insegurança jurídica, gente, muitos de vocês podem não ter escutado falar nessa expressão, mas certamente já vivenciaram problemas relativos a isso. Vou dar um exemplo aqui, basicamente, embora seja um termo muito clichê, né? Mas basicamente eu vou dar um exemplo aqui para vocês, bem básico, assim. Algumas pessoas, às vezes, você tem um processo judicial que está para ser iniciado ou já em trâmite, e esse processo judicial ele acaba atrasando muito em razão de inúmeros recursos, ou em razão de mudanças de entendimento, mudanças da legislação. Às vezes você tem um posicionamento jurídico aí em determinado processo que é contrário à aplicação de uma lei, ou você tem processos praticamente idênticos, com uma aplicação da lei totalmente diversa daquela que foi aplicado no outro processo. Ou também, aí sendo ainda mais popular, quando nós vamos em determinados órgãos ou da administração pública, do poder público, enfim, para fazer qualquer tipo de requerimento e tem aí uma assimetria de informações, podemos dizer, quando você recebe uma informação de um determinado órgão e aí ele te passa para um outro, que te passa uma outra informação e você não consegue resolver esse problema. Tudo isso tem muito a ver com o tema que nós vamos tratar aqui hoje, que é justamente a insegurança jurídica. Então, afora o clichê desse tema, o que nós vamos trazer hoje, ele tem muito a ver com não apenas o nosso dia a dia, mas também com o que está acontecendo agora nesse momento de pandemia, o que nós podemos esperar depois da pandemia sobre isso. Então, eu dividi essa exposição aqui hoje em 3 blocos. O primeiro bloco nós vamos falar aqui sobre esse cenário de insegurança jurídica que a gente vivia antes da pandemia. No segundo bloco, nós vamos tratar aqui de o que aconteceu nesse cenário da pandemia com relação à segurança jurídica, o que a pandemia afetou de fato uma situação de ambiente de segurança jurídica. E por fim, nós vamos tratar aí no terceiro bloco do que esperar, né, do pós-pandemia com relação ao ambiente jurídico e diante disso, dentro das possibilidades do que pode acontecer, né, o que a gente pode fazer para tentar mitigar, e quando eu digo mitigar, eu quero dizer amenizar, né, não necessariamente vamos conseguir isolar e acabar com todos os efeitos do que está acontecendo agora, mas o que a gente pode fazer para tentar resolver essa situação de alguma maneira que impacte menos nos negócios. Então, para explicar um pouquinho o que seria insegurança jurídica, eu posso dizer para vocês que nós estamos tratando aqui de um excesso de normas, de ineficiência das normas que a gente tem, de modificações aí constantes no nosso ordenamento jurídico, né? No nosso conjunto de normas, de quebra de isonomia da aplicação dessas normas, excessos de processo judicial, diferentes aplicações de normas em processos idênticos e principalmente aí, morosidade na definição de questões e
como que essas questões vão solucionar ao longo do tempo. Muitas vezes uma empresa abre um determinado empreendimento com uma regra X, tá? E durante a execução desse empreendimento acontece a mudança dessa regra para uma regra Y. O que se espera? Que quando você abriu o seu empreendimento sobre a regra X, desenvolveu o seu empreendimento sobre a regra X, até o final do seu empreendimento vai se operar a regra X. É claro que os advogados, meus colegas aí, vão falar, ah, não, mas tem várias outras questões. Eu entendo realmente, existem várias outras questões que têm que ser consideradas, mas nós estamos falando de mudanças de regra do jogo com o jogo rolando. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes, uma empresa precisa de um determinado licenciamento ou um determinado alvará. E ela faz um pedido no ano de 2015. E quando chega 2020, que o pedido dela ainda não foi analisado, aparece uma análise sobre uma norma completamente diferente daquela que ela tinha feito o pedido antes. Então isso é algo muito comum. Eu acho que os empreendedores que estão nos ouvindo aqui agora sabem exatamente o que é isso e como lidam com isso no dia a dia. Alguns números aí eu acho que valem a pena a gente trazer. Uma pesquisa apontou que o Brasil ele ocupa hoje a 18ª posição numa lista aí de 18 países, mais ou menos, ou seja, dentro dessa lista ele é o último colocado no que se refere à segurança jurídica, relações de trabalho, burocracia, enfim, isso mostra o tamanho da nossa ineficiência jurídica, né? Nós podemos citar aí que o Brasil está atrás de Chile, de Tailândia, de Argentina, Colômbia, México, dentre os países do BRICS, por exemplo, que seria Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o Brasil continua sendo o último nesse quesito. Então, e para a gente mostrar basicamente como é que funciona essa situação, em 2017 foi feita uma pesquisa que apurou que em 2003 você tinha 3,3 milhões de normas jurídicas no Brasil. Chegou em 2017, eles apuraram que tinham 5,7 milhões de normas no Brasil. Ou seja, num período curto, nós tivemos aí um aumento gigantesco e considerável em normas. Então, eu acho que isso já dá aí para todos nós um indício de como que a situação está funcionando no Brasil. Alguma coisa precisa ser feito nesse sentido. E também vale citar aqui o ranking de qualidade na aplicação das normas, que também tem, como eu disse, tem tudo a ver com segurança jurídica, porque não basta você ter normas eficientes ou uma grande quantidade de normas, essas normas precisam ser aplicadas. E elas precisam ser aplicadas com qualidade. O Brasil ocupa hoje a 64ª posição no ranking mundial. Esses dados foram apurados pela Confederação Nacional das Indústrias de 2017 a 2018. Também ocupamos a 72ª colocação na utilização de métodos adequados de soluções de conflitos. O que é isso? Nós vamos falar um pouquinho mais adiante, mas basicamente envolve mediação extrajudicial, arbitragem, algo também conhecido como Dispute Board Resolutions, que é algo bastante moderno, já muito trabalhado fora do Brasil, mas que aqui nós ainda estamos engatinhando. Assim. Então, essas colocações do Brasil no ranking mundial, elas nos mostram o seguinte: nós estamos muito longe ainda de ser um país que dá segurança ao empresário para investir aqui. Nós estamos falando, em termos de judicialização, de 78,7 milhões de processos judiciais ativos. Então, como que um país que tem um judiciário tão abarrotado de ações judiciais consegue destravar empreendimentos, consegue destravar atividade econômica? Fica praticamente impossível, né? A gente tem que fazer alguma coisa, não dá para ficar desse jeito. Nós temos aí um país que tem mais advogados, me desculpem mais uma vez os meus colegas, mas tem mais advogados do que engenheiros. Nós formamos mais advogados todo ano do que engenheiros.
E por que que a gente forma? Não que não seja necessário, pelo contrário, nós temos tanta insegurança jurídica que tem se mostrado cada vez mais necessário ter advogado, ter juiz, ter promotor, enfim, uma série de agentes aí que atuam no âmbito jurídico. Como que essa insegurança jurídica, ela afeta economicamente os empreendimentos? Eu queria trazer aqui rapidamente um conceito que chama custos de transação. Os custos de transação, eles fazem parte, é um conceito retirado aí da teoria da firma, que é uma teoria econômica, né? Os custos de transação são nada mais, nada menos do que todos aqueles custos que envolvem a produção de determinado produto ou da prestação de determinado serviço, que não o custo inerente ao próprio serviço e ao próprio produto. Como que eu posso explicar isso para ser um pouco mais prático? Para uma determinada atividade econômica, o empreendedor precisa de contratar um advogado, um contador, às vezes um perito, enfim, várias profissões aí, vários profissionais que executam atividades que são atividades meio e não atividades fim. Ou seja, são atividades que para tornar viável e para que aquela atividade possa acontecer. Tá? O criador dessa teoria dos custos de transação, que hoje já é algo bem comum no dia a dia do empreendedor, ele estabelece o seguinte, ele colocou para a gente um norte que países que têm muitas incertezas no ambiente econômico, eles tendem a ter um custo de transação muito elevado. Por quê? Porque você tem que lidar com tantos fatores, como a insegurança jurídica, através da contratação de vários profissionais para tornar aquela atividade viável em termos jurídicos. Ou seja, pensa, você tem um custo gigante para fazer aquele seu negócio, para contratar insumos, para contratar profissionais para produzir o produto, contratar máquinas, etc. E, além disso, você tem que lidar com circunstâncias do ambiente econômico bastante desfavoráveis. Isso tem um custo e é justamente esse o custo da insegurança jurídica nos negócios. A gente também pode definir ele aqui como um custo, como o próprio custo Brasil, né, que muita gente já deve ter ouvido falar. O custo Brasil hoje, ele que contempla esses custos também de insegurança jurídica, de burocracia, enfim, esses custos, eles hoje eles contemplam 22% do PIB nacional. Ou seja, 1,5 trilhões de reais que são jogados pelo ralo apenas para atividades que permeiam a atividade econômica em si, no que se refere a recolhimento de tributos, não o pagamento de tributos em si, mas a atividade de recolher um determinado tributo, ou o custo com certidões, o custo com profissionais de contabilidade, enfim. Todos esses custos, então, eles são derivados disso que a gente chama de insegurança jurídica, de burocracia, enfim. Mas, obviamente, que a gente não pode aqui ficar falando só de coisa ruim, né? Ainda vamos falar um pouquinho mais de algumas coisas ruins que estão acontecendo, mas é bom a gente pontuar que antes da pandemia, o governo tinha na sua pauta aí algumas medidas que eu vejo que são bastante benéficas e que estavam aí evoluindo muito bem. Aqui a gente pode citar a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, nós podemos citar aqui uma reforma tributária que estava em andamento, nós podemos citar, eu gosto muito de usar essa lei, que é a Lei de Liberdade Econômica, que para mim ela foi uma grande sacada do governo, porque ela, para os nossos colegas aqui agora, ela simplesmente ela fortalece princípios da ordem econômica que já estavam presentes na nossa Constituição. E vamos falar um pouquinho disso mais adiante, mas basicamente essas eram medidas que elas mostravam um sinal de positividade
para o investidor no Brasil. Então, a gente tinha aí, com todas essas medidas, uma expectativa de chegar no final do ano com um crescimento do PIB de 2%, coisa que o Brasil não tem há muitos anos. Então, eu acredito que tudo que estava acontecendo tinha uma tendência a caminhar em prol desenvolvimento. Mas nós fomos, então, surpreendidos com uma pandemia, né? Uma pandemia que chegou no Brasil e simplesmente o que ela fez? Ela escancarou determinados problemas crônicos que o Brasil tinha. Dentre eles, a gente pode citar aí várias crises que se alastraram agora com a pandemia, mas de problemas que já existiam antes, assim, a crise sanitária, uma crise de pacto federativo, que é fruto aí de uma democracia que ainda é muito imatura. Então, nós temos um pacto federativo aí que entrou em colapso recentemente, com uma falta de definição de qual poder vai trabalhar com o quê, uma falta de sinergia entre esses poderes, uma crise política, uma crise de insegurança jurídica ainda maior, uma instabilidade econômica e ficou muito claro para todos nós o subdesenvolvimento tecnológico no Brasil, né, onde muitas pessoas continuam sem condição de exercer os seus trabalhos aí de forma tecnológica, de ter educação com tecnologia. É um problema nacional, né? Mas, como nós estamos aqui para falar sobre segurança jurídica, eu cito aqui para vocês uma enxurrada de ações judiciais que foram iniciadas aí com a pandemia, porque nós tivemos inúmeros decretos, né, municipais, estaduais, que tratam aí do fechamento de atividades econômicas em razão da pandemia, sem querer aqui, muito claramente, tá, gente? Sem querer julgar aqui o acerto ou não de determinada medida, do que o município fez, o que o outro fez, mas basicamente nós tivemos um grande número de decretos, de legislação, de normas, etc., que culminaram com uma enxurrada de ações judiciais, porque muitas dessas novas normas eram imprecisas, faltavam com a técnica necessária, elas extrapolavam muitas vezes limites constitucionais, enfim, tudo isso foi se agravando com a pandemia. Eu acho que é algo que as pessoas no dia a dia estão sentindo isso. Junto com a pandemia, muito notório aí, né? Todo mundo já tem conhecimento disso. Foram necessárias algumas medidas para cobrir o colchão social de um país que nós sabemos que tem um nível muito grande de desigualdade social. E percebemos aí também, além de toda aquela segurança jurídica que nós já apontamos, uma burocracia muito grande para que isso fosse atendido. Dificuldade para que esses subsídios e esses auxílios chegassem na população. Então, é mais um fator que eu vejo que as pessoas estão sentindo aí com relação à pandemia, né? Obviamente, mais uma vez, sem fazer juízo de valor sobre isso, nós estamos falando sobre um fato, tá? Outro ponto que eu gostaria de colocar aqui e que eu vejo que é muito claro também, o despertar novamente de uma cultura intervencionista através de diversos projetos de lei, de diversas normas que foram aprovadas. Para vocês terem uma noção, eu coloquei aqui em destaque, durante a pandemia, só por parte do governo federal, até 15 dias atrás, ou 20 dias atrás, que foi quando eu fiz esse levantamento, nós já tivemos mais de 300 normas por parte do governo federal somente. Essas normas envolvem decretos, medidas provisórias, portarias, resoluções, etc. Ou seja, nós não entramos aqui em leis federais, não entramos em leis estaduais, em normas municipais, nada disso. Eu estou falando só por conta de lei, de normas federais, tá? Ou seja, e dentro dessas normas, isso desencadeou
uma série de novas propostas legislativas dotadas de um viés ideológico muito claro, muito evidente, de uma cultura intervencionista, de uma cultura abusiva. Então, eu imagino o seguinte, nós precisamos sepultar isso, essa ideia de que toda crise ela tem que ser politizada, toda crise ela precisa trazer viés ideológicos para tentar buscar uma solução. Não, nós precisamos ser técnico. E sendo técnico em todas as áreas, tratando-se da área do direito especificamente, qual que é o nosso norte técnico? É a Constituição Federal. Então, nós não podemos deixar a Constituição para poder solucionar esses problemas. Dentro dessas disposições aí, eu vi que ficou muito distante daquilo que havia sido proposto em termos da Lei de Liberdade Econômica, que previa aí análise de impacto regulatório, enfim, diversos outros fatores. Mas aí vocês me perguntam, então como que o Estado poderia impor determinado comportamento, né, ou induzir determinado comportamento, sem que seja imposto de forma intervencionista e direta na economia? O que eu estudei sobre o assunto e que eu acho que vale a pena é a gente ressaltar aqui uma situação que se chama teoria do incentivo. Essa teoria do incentivo ela decorre de uma teoria comportamental da economia e que trata e que foi extraído aí na doutrina norte-americana, na área de direito, um negócio que se chama nudge. O nudge, traduzindo, é um cutucão, né? São cutucões que a lei tem que dar no empresário ou na sociedade, enfim, através de medidas positivas. Ou seja, você quer que a gente produza mais respiradores? Tudo bem, nós vamos produzir mais respiradores, mas tem que ter um incentivo, um subsídio, um estímulo para isso, e não simplesmente você fazer requisições administrativas, você fazer congelamento de preços, que é muito que tem sido dito aí. São medidas essas que definitivamente não têm espaço no Brasil, em razão de uma ordem constitucional econômica que assim foi definida na nossa Constituição. Não tem jeito da gente tratar desses assuntos sem considerar o que está previsto na nossa Constituição, e certamente estado de urgência, estado de emergência, estado de calamidade pública não suprimem garantias da ordem constitucional econômica. Para a gente finalizar, então, eu vou passar aqui para o bloco 3, em que nós vamos conversar aqui sobre o que esperar, né? Nós não podemos ficar fazendo um exercício de futurologia, mas podemos traçar aí o que o momento presente indica de que pode acontecer no futuro. Certamente podemos esperar aí, que é o que muitos economistas já têm dito, um ambiente de recessão, né? Um aumento de ações judiciais, de pedidos de falência e de pedidos de recuperação judicial. A gente pode esperar também um aumento, e já está acontecendo, né, um aumento de insegurança jurídica, uma possível fuga de investimentos em razão dessas condições. E como que a gente pode fazer para sobreviver, né, dentro desse cenário? Primeiro ponto que eu gosto de colocar vamos aprender a negociar. É importante que as empresas e que as pessoas agora entendam que não é um momento em que nós temos que levar as ações para o judiciário. O momento principal agora é de atuar com boa fé, com bom senso, e trabalhar dentro das perspectivas que cada empresa e cada pessoa tem para fazer negociações. E dentro dessas negociações, eu gosto de colocar sempre uma possibilidade que é a mediação extrajudicial. A mediação extrajudicial é um procedimento bastante positivo, que é um procedimento que é feito no âmbito privado, ele não é feito dentro dos tribunais, então tem uma tendência a ocorrer de uma forma muito mais rápida, e eu penso que é algo realmente que deve ser considerado pelas empresas. Justamente porque, e assim como a arbitragem, que muitas vezes também pode ser utilizada para evitar processos judiciais, eu vejo que tudo isso, às vezes as pessoas têm uma noção de que, não, tem um custo muito mais alto do que levar isso para a justiça. Não, gente, vamos lembrar do conceito de
custos de transação. Se você projetar todas essas despesas ao longo do tempo, com gestão de escritório de advocacia, com contratação de advogado, com o tempo parado de um empreendimento, tudo isso, se agregado, você vai ver que as arbitragens, a mediação extrajudicial e outros procedimentos adequados de resolução de conflito, tudo isso tem talvez um custo inicial maior, mas se você dilui ao longo do tempo, certamente é mais vantajoso. Então, é importante que isso seja considerado. Mais um ponto que eu gostaria de colocar aqui é que a gente deve estimular o fortalecimento de alianças e para evitar recuperação judicial ou para evitar falências, as empresas elas podem considerar operações de fusões e aquisições, de incorporações, de parcerias, de terceirizar parte do negócio dela, ou você me ajuda com parte do meu negócio aqui, eu te cedo determinado produto. Enfim, existem inúmeras possibilidades, mas que se as pessoas tiverem boa fé e consciência de que é necessário ter criatividade para procurar novos modelos de negócio com base em fusões e aquisições, incorporações e parcerias, elas podem evitar sim a falência, podem evitar a recuperação judicial. E caso a gente tenha aí um cenário de possível falência, a recuperação judicial hoje, com as mudanças que têm sido propostas aí, nós temos aí regras flexibilizadas pela recuperação judicial. Nós tivemos recentemente um regime jurídico emergencial que trata de regras muito importantes. Nós temos aí o CNJ recentemente divulgou algumas orientações para que os juízes apliquem regras mais flexíveis para os processos de recuperação judicial. Então, também não é mais, assim, obviamente, dos piores cenários, esse não é o pior, certamente, que é o da recuperação judicial, considerando o momento que nós estamos hoje. Outro ponto que também eu gosto de recomendar, revisar as suas estratégias e pensar em uma gestão de riscos. E quando eu estou falando aqui sobre gestão de riscos, não é muito vinculado à compliance, à governança, etc. O que eu quero dizer aqui de gestão de riscos para a gente monitorar a quantidade de normas que nós temos hoje, nós precisamos conhecer o cenário. E conhecer o cenário envolve fazer o que é chamado aí de análise preditiva, ou seja, tentar mapear o máximo possível das informações para traçar cenários possíveis para que determinada decisão seja tomada já esperando alguma coisa. Ok, o Brasil é um país de insegurança jurídica enorme, isso é muito difícil, mas existem softwares, existem empresas que trabalham com isso e podem auxiliar muito. No aspecto jurídico, a gente tem uma disciplina aí que trata de jurimetria, que também auxilia na análise de várias decisões judiciais para se criar precedentes e possíveis indicativos. Enfim, a inteligência artificial está ajudando muito nisso também, então nós temos que aproveitar esses momentos. Enfim, gente, eu acho que esse é o recado que eu gostaria de ter trazido para vocês. O principal aqui que eu vejo é a gente manter um pensamento positivo. Eu vi uma fala outro dia do economista, o Howard Marks, para uma entrevista que ele deu para uma empresa de consultoria, de corretagem. Ele falou que o Brasil é um país que ainda é muito atrativo pelos seus recursos. Mas a gente não sabe por quanto tempo nós vamos nos sustentar nesses recursos. Nós precisamos desenvolver industrialmente. Então, a insegurança jurídica ela precisa ser resolvida. Então, nós precisamos trabalhar em parceria com o poder público, precisamos que o poder público nos ouça e, para que isso aconteça, nós precisamos fazer a nossa parte. Então, é importante que a indústria continue apoiando, que o empreendedor continue apoiando, para que a gente possa sair o mais rápido possível dessa pandemia e, em conjunto, encontrar soluções para acabar com a insegurança jurídica o mais rápido possível, encontrar soluções para solucionar ela. Nós temos perguntas? Vou fazer aqui chegou uma pergunta aqui que é o seguinte: o que é e como funciona a mediação extrajudicial? A mediação extrajudicial é um procedimento para que seja solucionado um determinado conflito sem que você precise litigar, ou seja, sem que você precise entrar com uma ação judicial ou propor um processo. E essa mediação ela ocorre no que a gente fala que é uma câmara especializada em mediação.
ou uma câmara especializada em mediação e arbitragem e outras formas de resolução de conflitos. Esse procedimento envolve a presença das partes e a presença de um mediador que é devidamente capacitado para fazer esse intercâmbio entre as partes e tentar encontrar entre elas um consenso, tá? Basicamente dessa forma. As câmaras privadas elas têm um custo, mas como eu disse, dependendo de cada caso, do valor envolvido nesse tipo de negociação, é muito importante que se pense numa mediação extrajudicial. Uma outra pergunta que nós temos aqui. É possível flexibilizar os contratos celebrados com o poder público? Essa é uma pergunta muito importante, porque o contrato público, né, os contratos com o poder público, eles são feitos de uma forma bem ortodoxa. Assim, é um contrato feito quase que engessado em razão de licitações e concessões, e eles são muito difíceis de ser alterados, né? Mas nós estamos vivendo um momento de pandemia, e esse momento de pandemia é um momento que a gente pode dizer que é força maior ou caso fortuito, e que certamente vai impactar de tal maneira nos empreendimentos que vai envolver a análise de reformas em cláusulas e condições de pagamento e condições de recebimento. Então, é legal que a gente pense nisso. Os empreendedores que têm contratos e que se veem em uma condição completamente desfavorável, eles têm sim uma oportunidade para rediscutir isso. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil, mas é importante que isso seja feito. E é possível, tá? Como monitorar tantas normas nesse período? A questão do monitoramento de normas é o que eu falei aqui. Assim, nós temos vários softwares que fazem isso. E quem não tem condição de gastar com software, eu posso dizer assim, hoje nós temos, graças ao apoio de muitos parceiros nisso, né, nós temos muitos escritórios de advocacia que divulgam boletins diários aí sobre normas. A própria FIENG, nós aqui no jurídico e nas outras áreas vinculadas ao direito, aí, fazemos constantemente monitoramento das normas, e aquilo que é de maior relevância para a indústria, nós estamos sempre divulgando, com auxílio do Conselho de Assuntos Legislativos. Enfim, existem mecanismos de busca através seja desse software, seja através desses boletins fornecidos por escritórios, que valem a pena de ser considerados. Eu acredito que eles auxiliam muito a monitorar, e dificilmente esses escritórios eles deixam passar normas que são muito importantes. É possível alegar força maior e caso fortuito por conta da pandemia? Sim, é possível, e na verdade nós estamos de fato vivendo um caso específico de força maior e caso fortuito. Nem sempre, o que a legislação fala é que é possível sim você ter nessas situações exceções quanto ao cumprimento de determinadas obrigações, ou exceções quanto ao dever de indenizar em razão de quebras de contrato por conta desse tipo de ocorrência, que é uma pandemia. Então, são condições sim que devem ser utilizadas. Mas veja bem, eu deixo muito claro aqui que as pessoas precisam ter um bom senso para não se amparar e fazer tudo com base na pandemia. Analise de forma verdadeira se o seu empreendimento ou se você está passando por algum impacto decorrente da pandemia. Se você de fato está passando por esse impacto, aí sim eu recomendo que você analise esses direitos e que você procure ou negociar ou buscar uma forma de solucionar isso, evitando ao máximo os processos judiciais. Mesmo que o seu contrato, então, não preveja uma cláusula de força maior ou caso fortuito, a lei, o Código Civil já traz essa disposição. Então, ele pode sim ser considerado para eventuais litígios. Uma outra pergunta que chegou aqui para a gente. Você disse para evitar a ação judicial, mas está impossível negociar com o governo. O que fazer? Bom, gente, quando eu falo que é para evitar
ação judicial, eu não quero dizer que não é para entrar com ação judicial, óbvio. O que eu sugiro é que você sempre faça essa avaliação se é possível mesmo negociar ou não. Quando envolve o poder público é ainda mais difícil, porque a gente sabe que eles mesmos possuem uma limitação quanto a esse tipo de negociação e realmente não é fácil. Entendo perfeitamente isso. E quando não tem jeito, realmente é importante você procurar o judiciário. Mas cientes de que, nesse momento de pandemia, considerando que tem um tanto de demanda nova, é bem difícil de que seu direito seja analisado com uma brevidade muito grande, mas tudo é possível. Nós temos aí pedidos de liminares, nós temos mandados de segurança, direitos específicos de cada um. Então, assim, eu acho que evitar a ação judicial não é algo absoluto, tá? Mas é algo que deve ser considerado e somente partir para uma ação judicial quando você não tiver mesmo outras opções. Onde estamos falhando na questão da segurança jurídica? Esse é um ponto importante, assim. Alguns estudos que falam sobre insegurança jurídica, eles remetem a algo que é enraizado na sociedade brasileira, assim. É um problema social, né? Nós temos hoje um ativismo judicial muito grande em razão de uma ineficiência do legislativo e uma dificuldade de aplicação de políticas públicas de forma técnica. Então, essa pergunta de onde nós estamos falhando, se fosse em um ponto só, seria muito fácil de resolver, né? Mas eu acho que é algo muito maior do que um ponto só. Então, eu poderia dizer para vocês que eu entendo que a falha na segurança jurídica, ela inicia, primeiro, na criação de leis totalmente ineficientes, na grande quantidade de normas que a gente cria o tempo inteiro, na dificuldade de aplicar essas normas, e principalmente uma cultura ativista judicialmente. Assim. É uma cultura que procura muito o judiciário. Eu não sei onde começou primeiro. Nós começamos a procurar o judiciário para resolver os nossos problemas em razão de uma falta de confiança do governo para solucionar de forma atendendo ao que nós temos hoje na nossa Constituição, ou se esse problema da segurança jurídica surgiu justamente porque nós tínhamos uma ineficiência dos outros poderes e o judiciário resolveu suprir essa lacuna. Enfim, o que não dá é porque nós estamos transferindo ao judiciário a obrigação de solucionar problemas que são técnicos, que o Poder Legislativo deveria ter solucionado, que o Poder Executivo deveria ter agido de forma mais eficiente para a aplicação dessas normas. Então, assim, se a gente utilizar mais as agências reguladoras, se nós tivermos um pouco mais de noção de que uma ação judicial representa um impacto muito grande e que se o judiciário conseguir limitar a sua atuação a um aspecto exclusivamente jurídico e não se propor dentro de uma ação judicial ter que definir critérios técnicos do ato administrativo que caberia só ao poder público, ao executivo, ou interferir de uma forma que a suprir uma determinada lacuna que uma legislação deveria já ter previsto, ou dar um entendimento diferente daquilo que estava na legislação, talvez a gente consiga encontrar melhores caminhos para um ambiente mais seguro juridicamente. Tem uma outra pergunta aqui que chegou agora, que é chocante a quantidade de normas. Como acompanhar essas inovações? Eu acho que essa pergunta foi respondida aqui. Como eu disse, a gente tem que utilizar os meios que a gente tem à disposição, né? Então, nós temos aí tecnologia, nós temos os boletins diários de normas que alguns escritórios divulgam, publicações, artigos, estamos aí constantemente acompanhando isso. Eu acho que essa é uma forma palpável de se acompanhar, embora a gente saiba que não é possível acompanhar tudo. Basicamente, eu acredito ter respondido a essa pergunta. Nos tempos
acho que a gente encerrou aqui, né? Podemos encerrar? Então tá, gente. Bom, é isso. Eu espero que essa apresentação aqui tenha sido fácil de entender para aqueles que não trabalham com esse tema, para aqueles que são de outras áreas. Eu gostaria de dizer que a FIENG está de portas abertas para receber dúvidas. Eu acredito que aqueles empresários que estão nos ouvindo da indústria, eles já têm esse canal, então se reúnam, apresentem suas dúvidas, suas consultas aos sindicatos patronais, que eles vão nos procurar e vão nos passar essas dúvidas para que a gente possa auxiliar a categoria, todas as categorias da indústria. Muito obrigado pela atenção de vocês e nos vemos na próxima. Deixo aqui desde já um convite para acompanhar uma webinar que vai ser feita pela Comissão de Direito de Infraestrutura da OAB, onde nós vamos discutir vários assuntos relativos à infraestrutura. Essa webinar vai acontecer no dia 25/6, na quinta-feira, às 18h30. As informações mais detalhadas vocês também podem conferir lá no site da FIENG. Tá bom? Muito obrigado, boa noite a todos vocês.